Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Vamos terminar agora o capítulo 20, nós paramos no 34, né? Vamos retomar então a partir do versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tenho-vos mostrado em tudo. O ministério do apóstolo Paulo se parece demais com o ministério do Senhor Jesus quando você pensa na forma como ele ensinava, discipulava. Vamos lembrar aqui como foi o ministério de Jesus. Ele não tinha um horário específico. Agora nós vamos meditar na palavra. Sentem aqui, porque agora é a aula. Você não consegue perceber isso. É um protocolo. Agora nós vamos fazer isso, depois nós vamos fazer aquilo. Não há uma liturgia de igreja normal acontecendo enquanto ele caminhava com os discípulos. Não, ele estava ali junto daqueles homens e tudo acontecia ao mesmo tempo. Ele ensinava o tempo todo, até dormindo o Senhor Jesus ensinou. Dá para imaginar isso? Que ele dormiu no barco e hoje nós fazemos 1 milhão de pregações com ele dormindo no barco. Como pode? Você dormir e virar um ensinamento tão profundo, né? Ele está caminhando com os discípulos e de repente, enquanto ele chega com aqueles homens na cidade de Naim, está saindo um cortejo fúnebre de uma viúva carregando o seu único filho. Jesus chora quando ele vê a dor daquela mulher, ele manda parar o sepultamento e olha o que acontece. Então, ele não elaborou um roteiro. Hoje nós vamos a Naim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não tem isso. É tudo tão espontâneo, mas nessa espontaneidade há um compromisso de alguém que está disposto a ensinar. Então Paulo fala, quando ele estava ali com aquela igreja, tenho-vos mostrado em tudo. Como é que a gente mostra Jesus em tudo? Como é que você ensina em tudo? Como discipular em tudo? Porque nós temos a tendência de setorizar. Agora eu vou atender. Agora eu vou meditar na palavra. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Mas ter uma vida que ela toda é vivida para Deus numa intensidade, numa dimensão que você já não separa muito mais. Vocês conseguem imaginar isso? Mostrar em tudo é você viver o evangelho às 24 horas do dia. De maneira que, se eu estou no mercado, ali é também um púlpito para pregar e para ensinar, para discipular. Você está pronta o tempo todo para fazer o que é necessário fazer. Então, o Senhor Jesus está caminhando com os discípulos e de repente chega lá a mãe de João e Tiago e pedem para ele, né? Ela pede, eu quero que os meus filhos, um se assente à direita e à esquerda. Aí o Senhor Jesus pega aquilo e transforma num grande ensinamento. E depois ele pega uma criança e fala que quem não se tornar como uma criança dessa não vai entrar no reino dos céus. Tá vendo? Então, nesse padrão, nesse nível que nós temos que viver. É dentro dessa realidade. Uma vida que pode ser mostrada para todo mundo. Eu falei numa meditação passada, já pensou se o nosso bloco de notas fosse publicado? Todo o nosso bloco de notas do telefone? Todas as nossas conversas do WhatsApp? E aí? As pessoas seriam evangelizadas pelas suas conversas? Ou elas se escandalizariam, elas ficariam assim receosas? Nossa, será que isso aqui é uma atitude cristã? Porque naquele tempo eles viviam de maneira que toda a vida era a sua igreja. Hoje nós temos que viver da mesma forma, só que nós estamos num tempo diferente. Nós temos o tempo nas redes sociais, nós temos o tempo
vivido na igreja, nós temos o tempo que nós evangelizamos nas ruas, nós temos o tempo que nós falamos com pessoas ao telefone, nós temos o tempo que nós, de repente, ligamos a TV. E aí, toda a nossa vida serve realmente para evangelizar, para ensinar? Se as pessoas passassem, se alguém resolvesse passar 24 horas comigo, 24 horas ali, o tempo todo, o que essa pessoa levaria para casa depois desse dia? O quanto ela está mais parecida com Jesus, o quanto ela foi encharcada no Evangelho vivendo comigo. Porque qualquer pessoa que vivesse com Paulo ia receber oxigênio puro do céu, não é? Qualquer pessoa que vivesse com Jesus, era impossível passar 15 minutos com ele e sair igual, não é? Então nós precisamos hoje desse oxigênio puro vindo das pessoas que vivem com Jesus, não dessa religiosidade. É difícil, nós estamos às vezes em meio a gente que tem anos e anos de igreja, estão fazendo a obra de Deus há tanto tempo, mas elas têm tão pouco de vida para passar, tão pouco alimento, né? Porque quem recebe o alimento que vem de Deus, quem recebe o alimento que vem do céu, quando for alimentar, vai passar daquilo que recebeu. Se não recebeu, não tem o que passar. Imagina isso, não tem o que passar. E se você passa de você mesmo, que resultado vai ter na vida das pessoas, né? Então nós precisamos desse compromisso de trabalhar além portas da igreja, além, sabe, além círculo religioso. Nós precisamos saber evangelizar fora do ambiente religioso. Por que muitas vezes a nossa evangelização não dá resultado? Porque nós não sabemos falar fora desse contexto religioso. É difícil. Eu faço esse exercício comigo. Muitas vezes eu não sei falar. Eu oro, o Espírito Santo me ajuda. Como que eu falaria do Senhor agora para essa pessoa que vê Jesus apenas como uma figura histórica, um homem que já existiu? E agora? Como que eu vou passar essa minha fé para essa pessoa? Como que eu vou inundar o coração dessa pessoa com esse amor, com essa fé preciosa para a salvação? Porque Deus existe e está no lugar, né, ao lugar da sua habitação, e Ele se move através de nós hoje. Ele enviou o seu Espírito e Ele se move através da sua igreja, através dos seus filhos, dos seus servos. Como é que nós estamos nos movendo? Porque tem que ser Deus a se mover através de nós. Muitas vezes nós não sabemos conversar com as pessoas. Nós não sabemos passar. Nem para os de dentro, nós falhamos para com os de fora e para com os de dentro. Nós falhamos com os de fora porque nós não sabemos falar o que eles precisam ouvir. E nós falhamos com os de dentro porque nós achamos que eles já têm o que precisam para a salvação. E deixamos de ser acolhedores, deixamos de ser atentos e sensíveis ao que eles precisam. O Senhor Jesus tinha o seu ministério para com os aflitos. Você vê Ele agindo no meio das pessoas e curando, libertando, fazendo o que precisa fazer, mas em momento nenhum Ele abre mão dos 12 que estão ali ao seu redor. E esses 12 estão ali. Se nós olhássemos para... Vamos pensar num contexto de ministério hoje, bem-sucedido. Quando você vê... quem é o pastor bem-sucedido? Qual é a igreja bem-sucedida? É aquela igreja que tem um templo grande, bonito, e esse templo enche de pessoas, né? E essa igreja tem os seus cultos transmitidos nas redes sociais e as pessoas assistem, e o culto passa na televisão também, e toda a gente só fala daquele pastor, daquela igreja. Então, se nós fôssemos pensar no ministério do Senhor Jesus segundo os nossos moldes, os moldes dos nossos dias, que ministério é esse? De uma igreja de 12 homens desconhecidos, porque não tem nenhum ilustre ali. Se esses homens estivessem aqui
a assistir às reuniões de discipulado. É provável que a gente não escolheria se nós estivéssemos num grupo. A gente escolheria Pedro? Pedro não passaria no nosso crivo. Nós não escolheríamos pessoas com o perfil deles. Mas o Senhor Jesus estava num local distante, numa cidade sem expressão, com 12 homens sem expressão, e ali ele estava formando a base que mudaria o mundo. Olha só. Então, olha como os nossos olhos se equivocam. O Senhor Jesus não teve um ministério dentro do templo, ele não teve um ministério que fazia cultos com liturgia, como nós conhecemos. Agora vamos ficar de pé, agora vamos cantar. E aí, toca, tecladista, porque eu preciso de um fundo. Ele não teve nada disso. Como eram as reuniões do Senhor Jesus? E olha o sucesso do ministério dele. A igreja que ele fundou permanece até hoje, vitoriosa. Então, o sucesso não estava associado a aqueles homens, porque aqueles homens, quando ele escolheu homens sem chance eles não tinham traços, características de sucesso. Então, o sucesso não veio por causa deles. O sucesso não veio por causa de um templo, porque não tinha templo. O sucesso não veio por causa de uma liturgia, de um modelo de fazer as coisas, porque não tinha modelo. Cada dia as coisas aconteciam de uma forma, não é? Então o sucesso veio por causa do Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo fluir. O Espírito Santo é quem dirigia, e quem dava as coordenadas, é ele que transformava as pessoas. Então o Senhor Jesus não escolhe pessoas capazes. Por isso que nós estamos aqui, somos loucura, não é? Ele não escolhe pessoas capazes. E aí você traz o ministério de Paulo, é exatamente o ministério de Jesus. É alguém que não tem lá um script. E agora nós vamos fazer isso, agora nós vamos fazer aquilo. Ele segue o que o Espírito Santo determina. Ele está disposto a ser o modelo. Imagina, modelo, eu vou ser o modelo. Isso é muito difícil. Ser modelo para que outras pessoas possam olhar e copiar. Então, nós chegamos a esse nível, as pessoas podem caminhar conosco, caminhar uma vida, e o que elas vão ver e ouvir de nós vai colocá-las num patamar que elas vão poder mais tarde. Não, eu recebi tudo que eu precisava para crescer, para conhecer a Deus, para me aprofundar nas verdades dele. Eu recebi tudo através daquela pessoa. Então, o ministério de Jesus é isso, no caminho. Enquanto ele caminhava, ele discipulava. Paulo fala aqui de uma necessidade que existe de auxiliar os enfermos. Ou seja, no meio do rebanho, todo rebanho é para ser pastoreado, mas no meio do rebanho existem aqueles que têm necessidades mais urgentes. E ele fala dos enfermos. Um pastor que é pastor de enfermos, que auxilia enfermos. E aí você pode entender enfermos do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual. O rebanho tem enfermos. Se o rebanho tem 100 ovelhas, nós lemos pela parábola de Jesus que tem a ovelha que se desvia, que se perde. E o pastor tem que ir atrás. O rebanho também tem ovelhas machucadas, tem ovelhas feridas, ovelhas que precisam ter a patinha ligada, que precisam de ser ungidas com um óleo, que precisam ser carregadas no braço. Todo rebanho tem pessoas enfermas e é responsabilidade do pastor cuidar dessas pessoas. Então, o pastor, a esposa do pastor deve ter olhos sensíveis, uma mente que percebe, que sente falta das pessoas. O que acontece hoje no nosso tempo? As pessoas vêm para a igreja e muitas vezes elas não têm aquele compromisso com a igreja, elas estão ali para assistir uma reunião apenas, né? É muito difícil, nós temos um desafio gigante diante de nós nesse século XXI,
Porque as pessoas chegam para os cultos como se elas estivessem indo de repente no teatro, como se elas estivessem indo num lugar qualquer. Elas estão ali, elas se sentam. Eu tenho muita relutância em ver Bíblia no telefone, por exemplo. Quando você abre o telefone, você está sujeita a receber a mensagem do WhatsApp, ver a notificação e tantas outras coisas. Então, telefone eu pouco mexo, só se é alguma coisa muito urgente. Por quê? A partir do momento que você senta ali no culto, às vezes precisa-se de 2, 3 minutos para apagar a mente da pessoa. E ela já não está mais ali. Então, estar com uma igreja cheia não significa estar com a capacidade total das pessoas ali ouvindo e recebendo a palavra. Muitas vezes elas chegam e colocam a mente no modo avião. E o pastor está falando e elas já não estão mais ouvindo. Nós não podemos viver numa bolha nesse sentido. Nós não podemos viver numa bolha de não entender o tempo. Porque se a gente não entende o tempo, nós não conseguiremos entender os conflitos que as pessoas carregam. A gente não pode viver numa bolha de não saber as demandas do nosso tempo. Porque senão nós não vamos auxiliar as pessoas. E Paulo fala também sobre recordar as palavras do Senhor Jesus. Então nós temos a responsabilidade de estar o tempo todo nos lembrando, né? Porque nós fazemos primeiro o exercício interno nosso, nós precisamos nos lembrar das palavras de Jesus e lembrar as pessoas. Mais uma vez, fala da nossa memória, o que nós falamos da vez passada. Eu preciso saturar a minha mente com o Evangelho. Saturar. Eu não sei se acontece com você, mas eu aprendo alguma coisa. E eu aprendi mesmo. Mas se eu passo um ano sem ouvir sobre aquilo ou sem praticar aquilo, no ano seguinte eu já não sei mais. Quase nada. Ou nada. Não é? Deve acontecer com vocês isso. Então, todos os dias nós precisamos afundar a nossa mente na palavra, porque vai acontecer de uma semana, 2 semanas, a gente já não se lembrar daquilo que nós lemos. Hoje nós estamos de pé, mas essa força que nos mantém de pé é a comida que nós comemos de repente na semana passada. Você pode não se lembrar da comida, mas essa comida teve nutriente e essa comida te sustentou. Então hoje eu preciso comer de novo, porque essa comida de hoje é o que vai me sustentar na semana que vem. Então todos os dias é um exercício de comer o livro. Lembra que o Jeremias falou? Coma o livro. Olha só o verbo que ele usa. Então são palavras que precisam ser devoradas e que ninguém pode comê-las por mim. Eu preciso comer esse livro. Eu preciso mergulhar nessa palavra de tal maneira, se eu estou a esquecer, vamos anotar, vamos escrever, vamos ouvir. Nós temos a Bíblia em áudio agora. E claro, não é uma coisa religiosa. É ler com vontade de ouvir, de entender. Não é, eu estou ouvindo a palavra. Eu estou lendo a palavra. Não, é perceber o conteúdo. É ter sensibilidade para o que está sendo levado ali. Quando nós somos saturadas da palavra, as pessoas vão perceber. As pessoas vão identificar o que há em nós de diferente das outras pessoas. Hoje, nós temos mais carroças vazias fazendo barulho, né? As pessoas até falam da palavra, mas são carroças vazias, porque dentro não está transbordando da palavra. Dentro não tem esse amor pela palavra. Então, recordar as palavras de Jesus. A mulher recorda o marido as palavras de Jesus. A obreira recorda a outra obreira as palavras de Jesus. E assim nós vamos nos auxiliando mutuamente. O Senhor Jesus disse isso. Olha, ele ensinou aquilo. E aí Paulo vem com as palavras que o Senhor Jesus, ele se lembra aqui das palavras do Senhor Jesus, né? E
essas palavras não estão escritas exatamente desse jeito, mas era a vida de Jesus, ele vivia assim. Mas não está escrito exatamente como Paulo falou. Ele fala, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Por que é mais bem-aventurado dar do que receber? Por que será? Quando nós estamos concentradas em dar, nós deixamos de olhar para as nossas próprias necessidades, nós deixamos de ser egoístas. Se você deixa, por exemplo, você pensa assim, todos os dias eu faço, vamos pensar nas atividades do dia a dia, porque eu faço a minha caminhada, porque eu vou cuidar do meu cabelo, porque eu vou arrumar a minha casa, porque eu vou levar o meu cão ao veterinário. Olha só, os pronomes são todos meu, minha, não é? É uma forma egoísta de se viver. É uma pessoa que está vivendo para si. Então, quando nós pensamos numa vida que doa, que dá, essa vida vai nos proteger do egoísmo. Porque no fundo, todas nós somos egoístas. Sabia disso? Todas nós. Se você deixar se conduzir naturalmente e fazer a sua agenda, na sua agenda vai ter coisa só para si, só para os seus. Não vai ter nada para ninguém. Então, o dar nos liberta do egoísmo. Gente, e essa libertação não é feita com oração forte. Tem como você falar, orgulho, sai de mim, vai embora. Você até ora pedindo isso e o Senhor Jesus vai te dar situações para que aquele orgulho saia, para que aquela vaidade vá embora. Muitas das situações que nós passamos de dor, a maioria delas, são situações para nos moldar. São respostas às nossas orações. Nós vemos que precisamos mudar, então vem uma situação. E aquela situação que você pensa assim, está tudo ruim agora. Não, está tudo bom agora. Agora é que melhorou. Você pensa, agora minha situação piorou. Não, agora é que melhorou mesmo e vai melhorar cada vez mais, porque você vai se libertar de quem você tem sido. Né? Então, o dar nos liberta. Eu anotei aqui alguns pontos sobre as bênçãos do dar. Bem-aventurado é dar, então vamos entender. Qual é essa bem-aventurança? O que a gente ganha dando? Porque parece que quem dá perde, mas no reino de Deus quem dá ganha. Então ganha porque essa pessoa não vai ficar mais presa aos laços do egoísmo. Uma pessoa que não dá, ela é egoísta. E nós precisamos aprender o tempo de comprar e o tempo de reformar. Nós precisamos entender o tempo de ter e o tempo de doar. No armário, você precisa entender o tempo que vai chegar, que é para você doar. Vai ter o tempo que você vai comprar na loja, vai ter o tempo que você vai comprar no brechó. Tudo bem. Qual o problema nisso? Nós vamos passar por essas fases. Então, o momento que da necessidade, chega alguém necessitado de uma roupa, de um casaco, você tem que entender, é tempo de doar. O Espírito Santo está me levando a um momento que eu preciso doar. E aí você vai no seu armário. E a sua natureza humana vai falar assim, qual casaco você menos gosta? Claro que é assim. É sempre assim com todo mundo, gente. Não fala que você é diferente. Dificilmente nós vamos no casaco que nós mais gostamos, no casaco que custou mais caro. A nossa tendência é ir naquilo que nós já... isso aqui não serve mais, isso aqui eu não gosto tanto. Olha como nós precisamos viver esse dar constantemente, porque aí a gente vai se distanciando desse homem egoísta. Eu coloquei o segundo ponto aqui, dar me ajuda a ver o quão supérflua eu sou. Nós temos necessidades supérfluas. Todas nós temos. Nós temos coisas supérfluas em casa. Nós temos muito mais coisas do que precisamos. Então, o dar me liberta da futilidade.
Quando você faz, por exemplo, um voto, um jejum, eu vou ficar 1 ano sem comprar nada. Aí você passa 1 mês, 2 meses, você não comprou nada e nada está te faltando. Você fala, gente, eu não precisei de nada. Mas se eu não tivesse esse voto, quantas coisas eu teria comprado? Mas como você fez o voto, você não comprou nada e não faltou nada. Nós precisamos dessa palavra na prática, na nossa vida. O dar também nos ajuda a aliviar a carga de quem não tem. Quando nós damos, nós estamos contribuindo com a falta do outro, nós estamos ajudando na ausência, na lacuna que existe na vida do outro. Se eu estivesse ensimesmada em mim mesma, se eu estivesse ali voltada, enclausurada nas minhas necessidades, eu jamais teria olhos para ajudar o outro na sua necessidade. Não teria. Aquela pessoa ia passar necessidade e eu iria achar que todas as outras pessoas deveriam atender a necessidade dela, menos eu. E somos nós somos responsáveis pela necessidade daqueles que estão perto de nós. Não é alguém distante que vai suprir essa necessidade, não, sou eu vou suprir a necessidade dela. Então, nós precisamos ver os pronomes que nós temos usado na nossa vida. Se tudo não está girando em torno de nós mesmos, das nossas necessidades, né? O outro quarto ponto que eu coloquei aqui, que o dar nos une às pessoas. Não tem forma melhor de você se unir a alguém do que atender uma necessidade que ela tem. Por exemplo, quantas vezes nós fomos evangelizar e falando apenas nós não conseguimos? Você já deve ter feito esse teste. Você vai falar e parece que as pessoas não param para ouvir. Mas experimente oferecer ajuda. Experimente carregar a bolsa, por exemplo. O dar te conecta com o outro. Olha só como isso é poderoso. Quando você doa de si, você automaticamente vai se conectar com aquela pessoa que está recebendo. Há uma união, há uma conexão. E nós fomos feitos para nos conectar às pessoas. Talvez por falta de dar, você é uma ilha. Você fica ali sozinho. Mas quando você passar a entender isso e começar a dar, você vai ter amizades e pessoas próximas, uniões e conexões mais verdadeiras. Vocês já viram, por exemplo, quando uma pessoa faz comida, quando ela está sempre... Ela faz um bolinho e leva... Ela faz um café, está todo mundo trabalhando e ela decide, eu vou parar aqui, eu vou fazer um café. E aquele café é para todo mundo, o bolo é para todo mundo, a canjica para todo mundo. Todo mundo gosta dessa pessoa, já reparou? Ela tem conexão. Por quê? Porque o doar criou a conexão. Olha como o filho se lembra da mãe e da comida da mãe, do que a mãe fazia. Por quê? Porque o servir criou a conexão. Aquele amor, aquela ligação do filho com a mãe começou e continuou pela forma como ela se doou para o filho. Porque o amor de mãe é esse amor que se doa. A mãe é capaz de, se for preciso, ela dá um órgão do seu corpo para o filho, ela toma o lugar do filho na dor. Ela sabe que o filho errou, mas ela está ali, ela não se separa, ela não exclui. Então, o dar da mãe conecta ela ao filho numa dimensão de relação que é semelhante à relação com Deus. Então, você quer ter amizades sinceras, você quer ter pessoas próximas? Dê. Simples assim, é o segredo, é a regra de ouro. E o último ponto, porque dar agrada a Deus. Ele é um Deus doador, ele é um Deus que dá. Todo o tempo ele dá. E ele dá de forma tão generosa que nós ficamos constrangidas, não é? Olha o dar de Deus, como é. É tão generoso que você pensa assim, Senhor, como eu vou pagar? Como eu vou retribuir?
Como eu vou retribuir sei lá, quantos litros d'água nós bebemos ao longo da vida? Quantos copos d'água? A água é de quem? Quanto de oxigênio nós respiramos? Que é de Deus. As pessoas nem se lembram dele. Se você for tomar 10 minutos de oxigênio no hospital, vai vir a fatura, porque o oxigênio do hospital não é de graça. Mas e esse oxigênio que nós respiramos? A luz do sol que nós recebemos? A comida? Quantas toneladas de comida nós comemos ao longo da nossa vida? Quantos sorrisos nós demos? Quantas alegrias nós sentimos? Esse corpo que nós recebemos, isso tudo é fruto da doação de Deus. Olha o corpo que nós temos. Você não está vendo o meu coração, mas ele está aqui. Você não está vendo o meu intestino, você não está vendo os meus rins, você não está vendo o meu cérebro, mas está tudo aqui funcionando, por isso eu estou aqui. Então, quando nós doamos, nós estamos agindo como Deus, ele se alegra. Quando o filho imita o pai fica todo bobo, realizado. Às vezes, o que você está fazendo na igreja, ninguém está vendo. Ninguém. Não vai aparecer num grupo lá do WhatsApp, olha só, essa pessoa atendeu, essa pessoa limpou a igreja. Ela fez isso, ela fez aquilo. Não tem ninguém vendo. O seu nome não vai aparecer no mural e você não vai ser recompensada pelo bispo. Aparentemente, você não vai estar lá entre aqueles pregadores famosos do Instagram, mas você está agradando a Deus. E ali, como Jesus estava com 12 homens. Que ministério é esse de 12 pessoas, de 12 homens? Hoje Jesus não estaria sendo reconhecido e aplaudido por causa de 12 homens, mas ele deu tudo para aqueles 12 homens. E aqueles 12 homens deram tudo. Os 12 contando com Paulo, né? Não contando com Judas mais, né? E aqueles homens deram tudo para a sua geração. E aqueles que receberam, pegaram o bastão, deram tudo para a sua outra geração. Então, quando nós damos, nós agradamos a Deus e nós estamos passando o bastão. Isso é passar o bastão corretamente. Eu estou aqui entregando o bastão para vocês. Vocês vão precisar levar o bastão. Você vai levar o bastão lá na sua família, você vai levar o bastão no seu grupo, você vai estar passando. Paulo, quando chega ao fim da vida, ele escreve para Timóteo, ele está o quê? Tu, meu filho, faça isso, faça aquilo, passando o bastão. Vamos para o 36. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Ele orou porque ele tinha paz agora de terminar a sua carreira. Ele ia terminar a missão. Então, Paulo é esse homem que está com a consciência tranquila do dever cumprido, né? Eu penso que essa oração aqui é a forma correta dele fechar o ciclo de Éfeso. Então, eu estou com a minha consciência em paz. Primeiro comigo. Vamos pensar em consciência? Nós precisamos desdobrar a consciência em algumas esferas. Eu tenho que ter paz com a minha consciência em relação a mim mesmo, né? Porque não adianta eu estar em guerra comigo mesmo. Eu preciso ter paz com Deus, consciência em paz com Deus. Eu fiz o que Ele mandou. Primeiro, eu fiz tudo que estava ao meu alcance para fazer. Eu tenho paz comigo. Eu não me poupei do sacrifício, eu não fugi do que precisava ser feito, eu não fui egoísta. Tenho paz comigo, eu tenho paz com Deus, eu tenho paz com as pessoas, eu tenho consciência que eu dei para as pessoas tudo o que eu precisava dar. Essa oração de joelhos aqui é a entrega. Eu dei para vocês tudo o que eu precisava dar. Eu me entreguei para vocês, né? E paz com respeito ao mundo. Nós precisamos também dessa paz com respeito aos que não foram salvos ainda. Porque Paulo era responsável não só por aquele grupo, mas era responsável pela igreja que estava lá, ele era responsável pelos responsáveis, era responsável pela igreja, era responsável por Éfeso. Eu fiz tudo o que eu podia fazer por essa cidade.
Os que não se converteram, eu também tenho paz, porque eu fiz tudo o que precisava ser feito. De repente você está no presídio e a palavra que está sendo dada, o trabalho que você faz, alcança ali, de 200 pessoas alcança 10. Mas você precisa ter paz, que aquelas 190 também estavam ali nas suas orações, nas suas lágrimas, você fez tudo para salvá-las. Então eu tenho paz com respeito aos incrédulos. Eu tenho paz com respeito ao mundo que não foi alcançado ainda, né? E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. É claro, eles estavam diante de um homem que não era fácil encontrar. Por isso que eles ficaram assim, né? Que Deus nos dê Paulos, porque o Deus que levantou Paulo naquele tempo, ele não mudou. Ele pode levantar Paulos nos nossos dias. Por que falta tantos Paulos assim? Por que tem faltado, né? Às vezes nós olhamos para certas pessoas e nós pensamos assim: eu sou tão abençoada perto dessa pessoa, essa pessoa tem uma comunhão tão extraordinária com Deus. E se tivessem mais 100 pessoas dessa no mundo? Porque uma pessoa assim é capaz de influenciar o mundo à sua volta. Imagina muitas pessoas dessas. O Deus que levantou Paulo quer levantar outros Paulos. Mas quem quer ser Paulo no nosso tempo? Porque tem um preço para ser Paulo. Nós vimos o preço. Quem hoje quer ser Paulo e pagar esse preço? Mas a nossa geração precisa de homens e mulheres de Deus abnegados, pessoas que queiram viver realmente como a palavra diz. Vai ser difícil? Vai. É um desafio? É. Mas a gente viu pela vida de Paulo que vale a pena viver essa vida. Gente, quando nós pensamos em pessoas que partiram, mas que viveram de forma singular para Deus, vocês percebem que o perfume da vida delas ainda continua a ser sentido? É assim com todas as pessoas de Deus. Elas partem, mas a oferta delas continua aqui e continuam falando. O testemunho dessas pessoas continua vivo, elas partem desse mundo, mas o que elas fizeram continua rendendo e se multiplicando. Então não vale a pena? Viver para si mesmo quer dizer, nós só temos uma vida nesse mundo, uma, e errar vivendo essa vida de forma egoísta. Viver para si mesmo, viver se poupando, viver sendo empurrada para servir esse Deus tão maravilhoso, não. Quem foi escolhido, quem de fato foi escolhido, vai servir e vai entender o nível de serviço. Não é servir de qualquer maneira, não é servir meia boca, não é servir um pouquinho, é servir dando a vida e servir até o fim. As pessoas hoje criticam a igreja, nós estamos num tempo que do lado de fora está aqui a igreja, mas do lado de fora há uma multidão que critica a igreja. E essa multidão do lado de fora quer falar a respeito da igreja. Pois todas as minhas alegrias na vida, as minhas maiores alegrias eu vivi dentro da igreja. A igreja para mim continua sendo o projeto de Deus para a salvação do homem. E eu nunca quero estar de um lugar diferente para falar da igreja. É claro, as minhas maiores dores na vida eu também vivi na igreja. Eu também vivi com os meus irmãos. Mas isso não é motivo para eu me afastar dos meus irmãos. Isso não é motivo para eu deixar de servir, para eu me recolher e viver no mundo isolada. Muita gente está no nosso meio, continua do lado de dentro, mas não serve mais como antes. Por quê? Porque, pois é, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu vi, você não sabe o que me aconteceu. É dracma perdida do mesmo jeito, né? Paulo estava preparado para partir. Você está preparada para partir? Ele foi um homem que viveu preparado para deixar os lugares. Preparado, ele estava preparado para orar, partir, e agora vou para
um novo destino, vou para uma nova missão. Nós precisamos estar preparados para partir o tempo todo. Porque nesse mundo tudo é transitório, passageiro. Então nós partimos não só da igreja que nós estamos, né? Nós precisamos saber partir em todos os sentidos. Partir mesmo, saber até morrer. Nós precisamos saber morrer. Um dia nós vamos adoecer, um dia nós vamos para uma cama, um dia nós vamos morrer. As pessoas, não, para que falar de morte? Isso é horrível. Gente, a morte é bênção. Ela vai nos colocar nos braços de Jesus, prontos para partir o tempo todo. E partir é o quê? Se ajoelhar com essa consciência tranquila. Quando o telefone tocar, chegou a hora de partir. Então você vai se ajoelhar, Senhor, está nas tuas mãos. É hora de partir. Vamos arrumar as malas? Nenhum problema, nenhuma tristeza. Nenhuma tristeza. Nada ficou por fazer. Eu quero olhar para trás quando eu for embora daqui. Por exemplo, quando nós fomos embora, eu quero olhar para trás com a consciência tranquila. Eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Nós tivemos essa oportunidade, mas eu dei tudo o que eu podia dar de mim. É assim, preparado para partir, é isso, né? E assim a gente termina o capítulo 20. Deus abençoe, bom dia para todo mundo.